Votos de muita luz, muita paz, que os mensageiros de luz, Dr. Bezerra de Menezes, envolva a todos que estão nos seus lares, para que possam receber todas as bênçãos da espiritualidade amiga e dos benfeitores de luz. Que assim seja. Meu nome é Adriane de Miquei, e o tema proposto da exposição doutrinária de hoje é sobre Jesus, médico das almas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 5, aliás, no item 7, os seguintes dizeres: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações. Por meio do Espiritismo, escutai-o, extirpados sejam de vossas almas doloridas e a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiquei a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado, que vos para vos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamaste. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. É o próprio Cristo falando para todos nós, sedentos deste amor, deste alimento espiritual. É uma linda prece, podemos assim dizer. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, tem a seguinte pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dos espíritos superiores é: vede Jesus. Então, Jesus, que é esse guia e modelo, que nós ainda imperfeitos necessitamos de uma orientação, num roteiro seguro de luz, que através do seu Evangelho nós encontramos este alimento, este medicamento espiritual, com gotas homeopáticas de saúde para o nosso corpo, para o nosso espírito. Mas é bom nós entendermos de que nós todos temos um tempo nesta existência, e de que a compreensão que nós somos espíritos imortais,
a compreensão também do conceito de saúde. Lá no Consolador 95, com a seguinte pergunta: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Ou seja, eu posso de repente estar num corpo material não saudável, não totalmente perfeito aos olhos físicos, mas em harmonia da alma. E tem uma condição especial: todos que procuraram Jesus, que obteram a cura, retornaram à pátria espiritual. Mas o espírito é imortal. E nos encontramos, então, temporariamente, num corpo, pelas bênçãos da reencarnação. Nada no mundo físico é permanente. A característica da vida física é a impermanência. E isso podemos deslumbrar hoje com muito maior propriedade. Se nós observarmos e olharmos na nossa família, na nossa volta, temos um conhecido, um amigo, um familiar querido que retornou à pátria espiritual. Porque durante um tempo nós temos um corpo, temos uma profissão, exercemos determinados papéis, temos posses materiais, isso durante um determinado tempo. Porque tudo se renova constantemente para novos ângulos do espírito. A própria existência, a própria reencarnação é uma renovação constante. Então, fomos inseridos num lar, num núcleo familiar, com as suas várias configurações familiares, ou num orfanato. Pode ser que alguém que está escutando agora se encontra nessa situação, para aprimorar, lapidar sentimentos pela lei de amor. E por falar em família, no mês de maio, que é dedicado às mães, mas também no dia 15, é o Dia Internacional da Família, essa célula máter da sociedade. É lá no laboratório divino. Ou seja, se nós encontramos hoje famílias desajustadas, desestruturadas, em desequilíbrio, nós vamos encontrar o resultado disso, uma sociedade também adoecida, desajustada. E é por isso que nós necessitamos deste médico para as nossas almas. Que Jesus se faça presente nas nossas mentes e nos nossos corações, para encontrar o lenitivo para as nossas dores, para as nossas aflições. E isso vem comprovar mais uma questão do Livro dos Espíritos. Questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Então nós iríamos permanecer mais egoístas. E assim nós adoecemos. Então quais são as reais doenças da alma? Por que nos encontramos a humanidade em níveis diferenciados, doentes, não encontrando a harmonia da alma? Joana de Ângeles, no seu livro belíssimo Amor, Imbatível Amor, que faz parte da série psicológica, que está no capítulo 10, Doenças da Alma, encontramos um pequeno parágrafo que eu gostaria de compartilhar com todos. Que as enfermidades da alma, portanto,
procedem de condutas atuais como de anteriores. Vejam só, nós encontramos também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados aflitos, causas atuais às aflições e causas anteriores às aflições. E lá nós podemos encontrar que a maior causa das aflições ainda é decorrência das atuais, do momento presente, porque nós estamos repetindo nos automatismos hábitos nocivos há milênios. Então, é preciso, para termos a harmonia da alma, mudar de roteiro, mudar de conduta. E estamos dispostos a isso? Isso é um questionamento que cada um de nós deve fazer. Para isso, precisamos deixar certos hábitos, atitudes, que já estamos meio que acostumados a realizar. E não nos damos conta que isso nos infelicita, nos deixa amargurado, nos deixa tristes. Porque Joana aqui nesse livro diz que porque o espírito, o próprio espírito, é que se permite a isso, pelo livre-arbítrio. E o ser jamais se evade de si mesmo. Ou seja, não tem como fugirmos de nós mesmos, do eu interior. E no momento de pandemia nós podemos dizer que nós somos colocados não apenas para nossa casa material, mas para nossa casa interior. Nos olharmos mais para nós, nós nos deparamos com uma condição familiar que a gente desconhecia. Inclusive, os nossos filhos, muitos casamentos acabaram se desfazendo por nós não termos a compreensão total daquele ser que estava conosco. Estávamos com as agendas lotadas, projetando todas as nossas necessidades e felicidades lá fora. Mas a busca, ela é interior. E ainda destaca como 4 doenças da alma, que eu apenas vou destacar aqui, e não farei comentários. Convite para que todos leiam este livro, que é o mau humor, suspeitas infundadas, síndrome do pânico e sede de vingança. Mas gostaria de trazer a relevância da terapêutica de Cristo, que é baseada no amor e no seu Evangelho. E tem um relato muito importante de um livro que eu considero assim muito caro ao meu coração, Boa Nova, do Chico Xavier com Humberto de Campos, no capítulo 8, intitulado Bom Ânimo. Lá nós vamos encontrar a história de Bartolomeu, o apóstolo, pescador. Ele era uma alma sensível, muito dedicada, seguidora do Cristo, mas tinha uma particularidade. Bartolomeu era muito triste. Quantos de nós nos encontramos Bartolomeu nesse momento? Tristes, desesperançados. Ele, de posse à presença do Cristo, relatou, dizendo que ele não entendia as causas das suas tristezas. Mesmo conhecedor, dizendo: eu sei, mestre, que o vosso evangelho me enche de esperança para o reino de luz que nos espera nos corações além das alturas. Ele entendia a fala do Cristo, dizendo que o vosso reino não é deste mundo. Mas mesmo assim, ele não compreendia o porquê. O mal parece obscurecer as coisas puras. Ele observava que por toda parte é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Vejam quanto é atual. O que nós estamos olhando no momento? Estamos Bartolomeu?
Ou estamos com uma visão um pouco mais ampliada? Achamos que está tudo pior? Perdemos as esperanças? Aí o Cristo, com serenidade, amorosidade, que era muito particular do Cristo, de Jesus, disse o seguinte: a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Uma boa notícia nos enche de alegria. O Evangelho é a boa notícia. E então, Cristo disse mais adiante: eu trouxe a boa notícia exatamente para acender o bom ânimo nas criaturas. Tende bom ânimo, coragem, esperança. E aí uma fala mais adiante do Cristo: se já tive ocasião de ensinar o que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações na terra. Então, um dia, na terra, teremos o reino de Deus. De que maneira? Porque o Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Vejam só. Se está na alma das criaturas, se começamos dentro dos nossos lares, vamos dedicar como é a família, uma família estruturada, que faz o Evangelho no lar, que procura mostrar para aquele filho que o melhor é sermos éticos, corretos. Como é que nós teremos? Teremos um planeta pacificado. Aí nós vamos adquirir esse mundo que tanto nós desejamos. Não acontece nada de fora para dentro. É sempre do micro para o macro. A mudança, a nossa pretensão, muitas vezes, é mudar o outro. Não, mudarmos primeiramente, e aí nós podemos iluminar o ambiente que nós estivermos. Porque a vida terrestre nos conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. Somos convidados ao trabalho. Que tipo de trabalho? No bem. E o convite, então, do nosso Pai é para semearmos as bênçãos sacrossantas. As bênçãos de luz. Para que possamos exatamente fazer essa construção dentro de nós. Porque nós encontramos viajores da Terra desalentados, desesperançados. Porque fecharam os seus olhos para as verdades do Espírito. Cerraram os ouvidos. E, com isso, não conseguem deslumbrar uma fonte cristalina, as estrelas cariciosas do céu. Quem olhou o céu nos últimos dias? A lua, as estrelas, o sol, nascer do sol, o pôr do sol, o perfume de uma flor, a palavra de um amigo, as claridades que Deus espalha constantemente, o tempo todo, mesmo muitas vezes num lodaçal. É uma mudança de olhar, de postura perante a nós mesmos, ao outro e ao universo. E uma pergunta mais adiante de Bartolomeu, que muitos de nós podem ter feito e pode fazer ainda, realizar. Mas para isso, tudo exige de nós muito esforço, fortaleza permanente. E a fala, então a resposta do Cristo é a seguinte: a verdade não exige, ela transforma. Por isso que o Evangelho é um agente transformador. Nós não vamos ficar 24 horas
por dia, ainda no nosso nível evolutivo, com paciência, com tolerância, tendo esse olhar. Não, é pouco a pouco. E no momento que internalizar no nosso coração, isso se fará mais presente. E aí nós vamos adquirir o quê? Mais harmonia, mais saúde. Por isso que Jesus é o médico das almas. Porque para tudo isso é preciso, e vamos adquirir o quê? Alegria, coragem, esperança. E vão ser os traços constantes. Vão prevalecer. Não quer dizer que eu não terei momentos de tristeza que nem Bartolomeu, porque faz parte. Às vezes a tristeza é um indicativo de que nós devemos mudar de rumo. Vamos acolher essa tristeza. Mas vamos fazer o que com ela? Alimentar? Ou vamos tentar ressignificar e transformar em algo positivo? A escolha é nossa. Se não conseguimos sozinhos, vamos procurar ajuda. Aí nós encontramos muitas vezes também, porque que nem Bartolomeu, que era um grande pescador e vivia da pesca. E ele questionou também quantos negócios da pesca, quantos negócios do mundo financeiro. E ele achava assim que, nossa, em toda parte existe aqueles que tentam usurpar, que tentam ter a corrupção, que querem se dar bem à custa dos demais. E a resposta do Cristo foi tão fantástica, que é para todos nós ainda hoje, que de repente perdemos nossos empregos, ou reduziu o nosso salário, ou que nos damos conta que não é necessário tantas coisas materiais, mas sim, estamos na matéria, é importante, mas ver o que é realmente essencial, não dedicarmos, exaurirmos nossas forças apenas com questões materiais e dedicarmos um tempo para a nossa alma. E a pergunta, e a resposta de Jesus foi com uma pergunta: qual o melhor negócio do mundo? Então, vocês que estão assistindo, nós aqui, qual é o melhor negócio do mundo? Essa resposta, cada um deve fazer no íntimo de sua alma. Porque não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Muitas vezes, essas adversidades servem para nós vermos as verdades, os convites do Mestre para novos roteiros, onde a ferrugem não vai corroer a nossa existência. E Bartolomeu tinha um amor muito grande pela sua mãe, no qual ele conseguia trocar todas as suas aflições, angústias. E ela tinha desencarnado há pouco tempo, e ele se lembrou dela com muitas saudades. Ele questionou: mestre, e não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Olha só, quantos de nós não estamos nos sentindo assim nesse momento? Mas a fala do Cristo, sempre tão amorosa, tão profunda, acalentadora. Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus,
e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. É claro que nós vamos nos sentir saudades, vamos ter os momentos assim de querer abraçar esse querido irmão, querida irmã que retornou, mas que tenhamos a certeza de que temos o amparo, que a comunicação através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, vão estarmos juntos neste momento e temos um prazo, não é? Para cada um exercermos determinadas funções, atribuições, ora aqui na Terra, porque nós deixamos também, quando viemos para cá, pessoas muito caras e queridas, que têm saudades de nós também, que estão do lado de lá. A saudade não é só do lado de cá, é do lado de lá também. Então, se sentimos dessa forma, procuramos então a luz do Evangelho, a oração, uma mensagem positiva para prosseguirmos em frente. E então, neste momento, o Bartolomeu, que estava sedento das luzes, já começou a modificar a sua mente, compreendendo de que os ensinamentos do Mestre e renovou todos os seus sentimentos. Aí, chegando em casa, onde seu pai e os seus irmãos não o compreendiam, porque ele seguia o Cristo, e ele sempre revidava, ficava bravo, ele silenciou, porque ele compreendeu que aqueles familiares não conheciam Jesus como ele conhecia. Então, assim, ele se encheu de alegria, se encheu de bom ânimo e compreendeu que ele deveria desempenhar suas forças para ser um bom pescador, para procurar a sua riqueza material, mas não dispensando a sua riqueza espiritual, de ser um homem de bem. Então, Bartolomeu havia convertido então todos os seus desalentos neste momento num cântico de alegria, ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo, pois observaram com admiração. E as pessoas que estavam na sua volta se admiraram com a sua mudança de postura. Mas Cristo é que não teve essa surpresa, exceto Cristo, porque ele já conhecia aquela alma dedicada, sensível e amorosa. E ficou cheio de júbilos e alegria pela mudança, nova atitude mental do discípulo. Então, o convite para todos nós é para realizarmos uma mudança da nossa atitude mental, procurarmos dentro desses sublimes ensinamentos, esse roteiro de luz, tudo o que necessitamos e agradecermos a espiritualidade amiga. Jesus, que é o médico das almas, possa envolver a todos nós, curando então o nosso corpo físico, mas principalmente a nossa alma, através da nossa própria mudança de proceder. E como nós estamos neste mês, então, dedicado à família, dedicado às mães, nada melhor do que a mãe de Jesus, Maria Santíssima, encerrar com uma prece de Alta de Souza, envolvendo a todos nós, com fé, esperança, amor, bom ânimo e força de viver. Estendei vossa mão bondosa e pura, Mãe querida dos fracos pecadores, aos corações dos pobres sofredores, mergulhados nos prantos da amargura. Derramai vossa luz toda esplendores, da imensidade da radiosa altura, da região ditosa da aventura, sobre a sombra dos cárceres das dores. Ó Mãe, excelsa Mãe de anjos celestes, mais amor, desse amor que já nos destes, queremos nós em cada novo dia. Vós que mudais em flores e espinhos, transformai toda a treva dos caminhos
em clarões refulgentes de alegria. Muita luz, muita paz para todos e que sigamos em frente com a alegria de viver, com um bom ânimo e com Jesus nos nossos corações e nas nossas mentes. Que assim seja.